Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 7. Capítulo 79. Hora de ir. Ryozuki então dispersou Susanoo. Então, ele desapareceu daquele lugar num instante. Após algum tempo, figuras de ninjas apareceram na área onde Ryozuki estava agora há pouco. No entanto, chegaram um passo atrasados e não encontraram nada. Essa noite estava destinada a ser uma noite sem dormir para muitas pessoas. Após voltar para casa, Ryozuki reprimiu a excitação em seu coração e imediatamente começou a verificar as duas técnicas de pupilas que havia despertado. Ele acabará de testar o Susanoo. Foi extraordinariamente impactante. A segunda fase por si só já era extremamente poderosa. Se Ryozuki ativasse a forma de corpo inteiro, quão aterrorizante seria? Nível Super Kage? Ele não conseguiria atingir esse nível facilmente? No quarto, as luzes não estavam acesas. Ryozuki estava sentado na beira da cama, verificando suas duas técnicas de pupila. A habilidade de pilhagem do olho esquerdo, como o nome sugere, consiste em pilhar o poder dos outros e usá-lo para benefício próprio. No entanto, a técnica ocular do olho esquerdo de Ryozuki só pode roubar as técnicas ocular de outros usuários do Mangekyou. Ele consegue roubar a técnica de pupila de qualquer Mangekyou. Incrível, não é? Ryozuki não esperava que fosse capaz de desenvolver uma técnica de pupila roubada como essa. Isso não significa que ele pode ter inúmeras técnicas de pupila? Mas isso é apenas teórico. A verdade é que não existem tantos Mangekyou neste mundo para ele saquear. As técnicas de pupila Mangekyou conhecidas atualmente incluem Koto Amatsukami, Tsukuyomi, Amaterasu e Kamui. Mas o outro olho de Obito está em Kakashi. Aquele que ele próprio carrega é o Kamui intangível. Essa habilidade também é muito instável e é a base para que ele possa ser imprudente. Sem o Kamui, Obito não tem o direito de fingir ser o Uchiha Madara. Ele seria espancado em minutos, e então seu disfarce seria descoberto. A propósito, também existe o par de Mangekyou de Uchiha Fugaku, mas será que esse par de Mangekyou ainda está aqui? Ryozuki lembrou-se subitamente de que o líder do clã Uchiha, que havia morrido pelas mãos do próprio filho, também havia despertado o Mangekyou. É que esse cara era meio lerdo. Ele nem sequer reagiu e foi morto pelo próprio filho, que era seu fiel companheiro. Que desperdício de um par de Mangekyou. Agora a questão é, o Mangekyou de Uchiha Fugaku ainda está disponível? Foi destruído por Itachi? Isso não é impossível. Os Mangekyou não são vistos desde a morte de Uchiha Fugaku. Danzou não tem isso, Itachi não tem isso e Obito não tem isso. Então existe uma grande probabilidade de que tenha sido destruído por Itachi no local. O objetivo é evitar que os olhos de seus pais se fixem nas mãos de outras pessoas. Que desperdício, praguejou Ryozuki. Com exceção deste par de Mangekyou em Uchiha Fugaku. Atualmente, o mais próximo de Ryozuki é o Mangekyou de Shizui no olho direito de Danzou. A técnica ocular do Mangekyou é o Koto Amatsukami, a lendária e aterrorizante técnica ocular que pode modificar diretamente os pensamentos e a vontade das pessoas. Mas Ryozuki achava que o Koto Amatsukami na mão de Danzou não deveria ser tão poderoso quanto na lenda. Caso contrário, ele o teria usado para controlar Hiruzen há muito tempo. Como poderia ser a situação dele hoje? Todas as vezes, ele é reprimido por Sarutobi Hiruzen e culpado por ele. E no futuro encontro dos 5 Kages, Danzou também usou o Koto Amatsukami. Mas o efeito foi apenas um controle de curto prazo e não permanente. E o Koto Amatsukami nas mãos de Itachi pode ser o olho capaz de realmente modificar os pensamentos e a vontade de uma pessoa para sempre. No entanto, minha técnica de pupila também tem um tempo de recarga. Com meu poder de pupila e a bênção do corpo sábio primordial, levará meio ano para que essa técnica de pupila se recupere. Se o poder da minha pupila fosse apenas o de um Mangekyou comum, e eu não possuísse o corpo sábio primordial, receio que levaria pelo menos 10 anos para me recuperar. Meio ano não é muito tempo. De qualquer forma, não existem muitos Mangekyou. Mesmo se incluirmos os futuros Uchiha Madara e Sasuke, ainda assim serão apenas 10. E entre elas algumas técnicas de pupila se repetem, como a Materasu. Portanto, mesmo sem esse tempo de recarga, Ryozuki não seria capaz de continuar usando essa técnica de perfuração ocular repetidamente. Na verdade, independentemente de haver ou não um período de recarga, parece não ter efeito algum. Primeiro preciso encontrar uma oportunidade para saquear o Koto Amatsukami de Danzou, pensou Ryozuki. E quanto ao Mangekyou de Kakashi? Ele simplesmente esperará até a próxima vez. Afinal, ele odiava Danzou ainda mais. A técnica de pupila do olho esquerdo dele o surpreendeu muito. Embora não esteja relacionado ao tempo de execução de uma técnica específica para olhos, oferece infinitas possibilidades. Afinal, contanto que alguém desperte esse tipo de técnica de pupila, Ryozuki poderá explorá-la diretamente. E talvez um novo Mangekyou nasça no futuro. Embora o clã Uchiha tenha chegado ao fim, não se esqueça de que a ressurreição é possível neste mundo. Essas pessoas do clã Uchiha estão mortas, mas seus corpos ainda estão enterrados no cemitério Uchiha. Ele pode simplesmente pegar uma pequena célula deles, usar o jutsu de reanimação para obter o corpo e, em seguida, usar a técnica Rin Tensei para revivê-los. Não seria possível trazer os Uchiha de volta à vida? Para ser sincero, Ryozuki tinha um problema ao assistir Naruto antes. Ou seja, por que Sasuke não usou a técnica Rin Tensei para reviver os membros mortos do clã Uchiha no final? Mesmo que ele tenha um relacionamento normal com os outros Uchihas, e quanto aos pais dele? E quanto ao seu irmão favorito? Por que não revivê-los? Ele também tem o Rinnegan. É necessário ter ambos os olhos Rinnegan para usar a técnica Rin Tensei? Ou será que essa técnica Rin Tensei é exclusiva do par de Rinnegan de Uchiha Madara?
De qualquer forma, Ryosuke ficou bastante perplexo. Bem poderia usar a técnica Rin Tensei para reviver todos na Vila da Folha, embora ao custo de sua própria vida. Mas Sasuke consegue controlar completamente alguém. Primeiro, entregue o Rinnegan à outra parte e depois o recupere usando a técnica Rin Tensei. Não está tudo bem? Isso é semelhante à operação de Uchiha Madara. É completamente viável. Mas Sasuke simplesmente não fez isso. Ryosuke não entendeu absolutamente nada. Capítulo 80. Talvez um usuário do Rinnegan com um olho só realmente não consiga usar a técnica Rin Tensei. Ryosuke só podia pensar assim. Caso contrário, não pode ser que Sasuke não queira ressuscitar seus parentes mortos, certo? Mas se Ryosuke conseguir um par de Rinnegan no futuro, ele certamente reviverá parte do clã Uchiha apenas por causa de seus olhos. Ao menos, ele poderia conseguir mais um ou dois Mangekyou. E se não houver nenhum? Então, Ryosuke só pode enviá-los de volta para a Terra Pura. Desperdício viver, aliás, é um desperdício de ar. No quarto, Ryosuke, que estava sentado na beira da cama, de repente fez uma expressão muito estranha. Ele não sabia se queria chorar ou rir. Neste momento, Ryosuke verificou a técnica de pupila chamada reversão em seu olho direito. Inicialmente ele esperava aprender outra técnica com um aluno que demonstrasse uma habilidade extraordinária. Afinal, a técnica de pupila do olho esquerdo já era incrível. Não é de admirar que Ryosuke esteja ansioso por isso. Como resultado, Ryosuke descobriu que seu palpite inicial estava correto. A técnica de observação ocular do olho direito dele não é, de forma alguma, uma técnica adequada. Ryosuke já havia conjecturado sobre a tal reversão, se estava relacionada ao tempo ou a algo do tipo. Como, por exemplo, reverter o tempo ou até mesmo inverter a relação de causa e efeito. Mas tudo isso acabou sendo apenas fruto do excesso de reflexão de Ryosuke. Que reversão temporal? O que é inverter a relação de causa e efeito? Nenhuma. Descobriu-se que ele só consegue inverter o gênero. E além disso, só pode ser revertido de masculino para feminino. Que diabos eu sou? Ryosuke não conseguiu conter a vontade de soltar um palavrão. Isso mesmo. Ele gosta de garotas bonitas da segunda dimensão. Mas ele só gosta de garotas puras. Não sou transgênero. Que tipo de bobagem é essa técnica de treinamento de pupila? Houve algum engano? Ryosuke não conseguiu evitar praguejar em seu coração. Após algum tempo, sua raiva finalmente diminuiu um pouco. Pensando pelo lado positivo, na verdade essa técnica de olhar para a pupila é muito eficaz quando usada para causar repulsa nas pessoas. Pelo menos não é completamente inútil. Além disso, com 5 vezes o poder da técnica ocular, posso até mesmo usar essa técnica para reverter o gênero de todos os seres poderosos do nível dos 6 caminhos para o feminino. Pensando bem, se eu transformasse o sábio dos 6 caminhos em uma garota, seria bem legal e interessante. Ryosuke encontrou consolo em seu coração. Agora ele só consegue pensar no lado bom, senão o que mais ele pode fazer? Devolver? Esta entrada não será reembolsada. Felizmente a técnica de pupila do olho esquerdo dele é poderosa. Pode plagiar diretamente as técnicas de aprendizagem de outras pessoas. Mesmo que sua técnica de pupila do olho direito seja uma técnica inescrupulosa e inútil, pelo menos é aceitável. No entanto, após a reversão, o alvo mudará de aparência ou algo do tipo? Ryosuke não conseguiu conter a curiosidade. Se não fosse pelo fato de que a comoção de agora a pouco foi tão alta que havia ninjas olhando para todos os lados, Ryosuke realmente queria sair agora e testar o efeito da técnica ocular do olho direito, sem falar na letalidade. Mas em termos de insultar o oponente, essa técnica de pupila está diretamente no nível máximo. A propósito, que tal experimentar isso no Naruto? Ryosuke deu uma risadinha repentina e pensou consigo mesmo. Se Naruto se tornar Naruko, Sasuke se apaixonará por Naruko? Então os dois. Que nojo! Não consigo mais pensar nisso. Ou eu vou vomitar. No entanto, a técnica de inversão ocular do olho direito de Ryosuke é muito bem elaborada e possui 2 modos invertidos diferentes. Uma delas é o modo permanente. Ou seja, após uma reversão única não voltará a mudar. E o outro é um modo semi-permanente. Ryosuke pode definir o tempo de manutenção da reversão por conta própria. O período mínimo é de 7 dias e o mais longo pode durar até 6 meses. Será que isso é para facilitar que Ryosuke zombe dos amigos homens ao seu redor? Ele se sentiu muito culpado. No entanto, se ele fizer isso, isso causará a morte? No dia seguinte, após Ryosuke tomar o café da manhã e vestir o uniforme da Anbu, Mitsuki Kamami ordenou que ele saísse. A parte mais profunda do campo de treinamento número 1, quartel-general da Anbu. Ryosuke usou rapidamente a técnica de cintilação corporal e chegou aqui em pouco tempo. O campo de treinamento do 7º time. Ryosuke conheceu seus 3 companheiros de equipe. Ao mesmo tempo, havia uma figura de costas para ele. Aquela pessoa tinha um cabelo comprido e roxo que chamava bastante atenção, e também estava parada no campo de treinamento. Irmã Yugao? Ryosuke ficou ligeiramente surpreso ao ver a outra parte. Então, o capitão que Presa Negra e os outros mencionaram ontem, que estava de férias, era na verdade Yugao. Será que esse velho Hiruzen fez isso de propósito? Pensou Ryosuke. Yui chegou. Presa Negra e os outros também notaram Ryosuke nesse momento, fazendo-lhe sinal para se aproximar. Yui, deixe-me apresentá-la, está aí a nossa Capitã Roxa. Apresentou Presa Negra. Ryosuke olhou para Yugao, que também usava uma máscara, à sua frente. Capitã, meu nome é Yui e acabei de entrar para o 7º grupo, disse ele seriamente. Yugao também sorriu por baixo da máscara. Na verdade, ela já sabia que Ryosuke seria designado para o seu time 7, pois Hiruzen já a havia informado. Mas ela nunca contou para Ryosuke. Ela só queria ver a expressão de surpresa dele. Mas,
Ela parece ter esquecido que todos na Anbu usam máscara. Naturalmente, você não consegue ver a expressão ou algo do tipo. Agora que todos estão aqui, vamos começar a tarefa de hoje. Yugal acenou com a cabeça para Ryozuki e disse: tarefa? Ryozuki mal podia conter a ansiedade. 10 minutos depois. Próximo à divisa da vila. Ryozuki seguiu seu companheiro de equipe e participou de missões de patrulha sob a liderança de Yugal. Não, essa é a nossa tarefa? Ryozuki caminhou por um tempo e finalmente não conseguiu se conter e perguntou. Ele pensava que ia sair da aldeia para realizar alguma missão de assassinato. Ele estava ansioso por isso antes. O resultado, é só isso? Yue, você acha que todas as missões que nós, da Anbu, realizamos são perigosas missões de assassinato? O Tengu ao lado dele riu e disse, na verdade, o que nós, da Anbu, mais fazemos são missões de patrulha. Enquanto não houver outras missões, passamos a maior parte do tempo na vila. A menos que haja inimigos estrangeiros invadindo, basicamente passaremos o dia inteiro andando pela vila. Ryozuki. Capítulo 81. Anbu em expectativa. Em pé no telhado, usando uma máscara sob a lua de sangue para localizar o alvo, veja 7 e mate 7, sem deixar ninguém vivo. Anbu na realidade. Patrulhe a aldeia todos os dias, faça chuva ou faça sol, converse, tome chá e discuta o que comer ao meio-dia. Ryozuki sentia que era um tanto jovem e ingênuo. Mesmo assim, estava ansioso por isso. Bah! Seus sentimentos foram desperdiçados. Ao verem Ryozuki sem palavras, Presa Negra e os outros também riram. É quase sempre assim quando chega um recém-chegado. Todo recém-chegado terá uma ideia preconcebida sobre o trabalho da Anbu, e essa ideia costuma ser bem diferente da realidade. Yue, não fique desapontada, na verdade, ocasionalmente recebemos missões como assassinato, mas a frequência não é alta. Tengu sorriu, deu um tapinha no ombro de Ryozuki e disse. Ryozuki não queria mais conversar. Ele havia se solidarizado com Naruto e sentido pena de que eles tivessem que realizar tarefas tediosas como capinar e encontrar animais de estimação todos os dias, enquanto ele próprio tinha que patrulhar os arredores da vila diariamente. Pausa para almoço ao meio-dia. O intervalo de almoço da Anbu é longo, 2 horas inteiras. Durante essas 2 horas, eles podem comer e descansar um pouco. Converse ou troque experiências de treinamento com seus colegas de equipe e coisas do tipo. E Ryozuki correu para o campo de treinamento público da Anbu depois do almoço. Não é que Ryozuki tenha vindo aqui para treinar. Na verdade, no campo de treinamento número 4, neste momento, há 500 clones de suas sombras treinando arduamente. O próprio Ryozuki consegue ficar mais forte mesmo deitado. É que ele tem algumas exigências pessoais, então geralmente segue a prática em conjunto. Mas Ryozuki não compareceu ao treino hoje. Ele está aqui para encontrar material. Qual o tamanho do campo de treinamento público da Anbu? O campo de treinamento principal, localizado fora do estádio, é grande o suficiente. Está aberto a todos os ninjas da vila. Basta se inscrever e você basicamente consegue entrar. E o campo de treinamento público da Anbu não é muito menor que o campo de treinamento número 1 externo. É uma floresta de tamanho quase idêntico. Além disso, o ambiente do campo de treinamento público da Anbu é ainda mais perigoso. Somente ninjas com conhecimento profissional e forças suficientes conseguem sobreviver aqui. Ryozuki também compareceu pela primeira vez ao campo de treinamento público da Anbu. Assim que entrou, deparou-se com um urso preto com mais de 2 metros de altura nos ombros. O urso negro rugiu e avançou. Seu tamanho e largura enormes não afetaram em nada sua velocidade. Urso, como você sabia que eu não estava satisfeito? Ryozuki riu, avançou e deu um soco na cabeça do urso preto. Rachadura. O crânio foi esmagado diretamente pelo soco. O enorme urso preto caiu no chão e deslizou 5 ou 6 metros antes de parar. Ryozuki se virou, pegou o corpo do urso preto e o guardou no compartimento que tinha na palma da mão. Alguns minutos depois, Ryozuki estava em cima de uma árvore, cercado por mais de uma dúzia de pessoas, e viu um ninja da Anbu treinando à distância. A pessoa em questão não notou Ryozuki. Após observar por um tempo, Ryozuki determinou que a força desse ninja Anbu deveria ter atingido o nível de um Jounin. Então ele soltou um inseto que parecia um gafanhoto. Se você observar com atenção, verá que os olhos desse inseto semelhante a um gafanhoto são vermelho sangue e apresentam 5 padrões pretos em forma de foice. Vá em frente e traga-me de volta o que eu quero. Ryozuki observou o gafanhoto passar. Um gafanhoto não passaria despercebido por um ninja Anbu de nível Jounin, mas eles não se importariam. Afinal, era apenas um gafanhoto. Então, Ryozuki usou facilmente esse gafanhoto controlado por seu Sharingan para obter uma gota do sangue daquele ninja Anbu. A mão do oponente que golpeou o toco ficou esfolada, então o sangramento era normal. Pronto, vamos para o próximo. Ryozuki desapareceu da árvore, procurando novamente o próximo alvo. Durante o intervalo de 2 horas ao meio-dia, Ryozuki saiu para comer por meia hora no início e passou a hora e meia seguinte no campo de treinamento público procurando a pessoa certa. Ele encontrou um total de 16 ninjas Anbu treinando no campo de treinamento público. Entre eles, 5 eram Jounin, 4 eram Jounin especiais e os outros 7 eram Chunin. E Ryozuki também coletou muitos feromônios biológicos como cabelo e sangue. Todos eles foram armazenados no depósito de feromônios biológicos do sistema. O campo de treinamento do 7º time. Ryozuki chegou no último minuto, antes do fim do intervalo para o almoço. Yuga olhou para ele e disse, todos estão aqui, sigam-me agora.
Capitã, há alguma missão? Perguntou Tengu, curioso. Yugal assentiu com a cabeça e seguiu em frente sem dizer uma palavra. Yuei, você tem sorte, encontrou esse tipo de missão logo no segundo dia da sua chegada, disse Tengu a Ryozuki com um sorriso. Pela manhã, Ryozuki ainda reclamava do trabalho tedioso da Anbu, mas descobriu que havia uma tarefa para a tarde, que todos os seus desejos se realizem. Logo em seguida, Yugal levou o 7º esquadrão para um campo aberto. Já havia vários esquadrões da Anbu reunidos aqui. Com a chegada da 7ª equipe, passaram a ser exatamente 4 equipes. Em frente a tudo estava um ninja Anbu usando uma máscara de gato. Esse é o nosso líder de equipe, disse Tengu em voz baixa. Ryozuki assentiu com a cabeça. Os líderes de equipe geralmente possuem a força de um Jounin de elite. E o capitão anterior do segundo time era Kakashi. Sigam-me todos, eu lhes contarei sobre a missão no caminho. O líder da equipe lançou um olhar para os membros da Anbu presentes com os olhos esbranquiçados, e seu tom era muito sério. Era evidente que ele havia se deparado com uma tarefa realmente árdua. Caso contrário, ele não teria despachado toda a equipe Anbu. Esta é uma situação terrível. Toda a equipe está envolvida. Esta é, no mínimo, uma missão de nível A, murmurou Tengu ao seu lado. Ryozuki olhou para ele de relance, sem saber ao certo se ele estava realmente preocupado ou se estava enganando de propósito. Afinal, Ryozuki já sabia que aquele cara era um ninja do clã Sarutobi. É praticamente certo que ele é a pessoa que Sarutobi Hiruzen designou para vigiá-lo. Portanto, a possibilidade de atuação não foi descartada. Zarpar. O líder da equipe deu outra ordem, e instantaneamente todos os membros da Anbu da segunda equipe desapareceram no mesmo lugar. Capítulo 82. Entrada da vila. Ryozuki descobriu que os membros da Anbu não precisavam mostrar um certificado aos guardas da vila ao saírem para realizar a missão. Os guardas responsáveis pela vigilância do portão da aldeia não os impediram. Em vez disso, viram sua brigada desaparecer, com expressões curiosas no rosto. Foram enviados tantos Anbu. O que aconteceu? Pensaram os 2 guardas curiosos. Alguns minutos depois, Ryozuki e os outros chegaram a uma certa distância da vila. Nesse momento, o líder da equipe explicou-lhes a situação da missão. Nosso objetivo desta vez é recuperar informações confidenciais da vila. Suspeita-se que o lado oposto seja composto por ninjas da Terra do Trovão. Todos, tomem cuidado. Desta vez a missão só pode ser bem-sucedida, não pode falhar. Ele anunciou em voz alta pela primeira vez, em seguida, continuou a guiar a multidão para que começassem a rastrear o alvo. Meia hora depois, ele parou pela segunda vez. O alvo se separou, então nós também nos separaremos, disse ele. Então, com um gesto de dedo, ele fez com que as pessoas das 4 equipes se dispersassem e rastreassem o alvo a partir de 4 direções. Roxo, você vem comigo. Ele finalmente disse isso a Yugal e a sua equipe. Yugal assentiu com a cabeça e não tinha opinião formada. Ela sabia muito bem porque ele havia feito tal acordo. Isso ocorreu porque os outros 3 esquadrões eram liderados por Jounin oficiais, e apenas o líder do 7º esquadrão possuía força de nível Jounin especial. Por isso, eles devem seguir o líder da equipe, que possui a força de um Jounin de elite. Zarpar. O líder da equipe conduziu o grupo da 7ª série, seguindo um rastro à esquerda. No caminho, Ryozuki olhou para o líder da equipe à sua frente. A outra parte deve ser membro de um ramo secundário do clã Hyuga. Com a força de um Jounin de elite, ele também pertence à classe de elite entre os membros do clã Hyuga. Mas o ramo secundário da família Hyuga não respeita os direitos humanos. Eles só podem obedecer às ordens da família principal, mesmo que a outra parte seja apenas um Jounin comum, ou até mesmo um Chunin. Enquanto forem membros do clã Hyuga, devem ser obedientes. Ele não sabia se era uma ilusão, mas Ryozuki sentiu que o membro do clã Hyuga à sua frente parecia estar observando diversas vezes naquele momento. 1 ou 2 vezes ainda pode ser uma coincidência, mas depois de 5 ou 6 vezes, Ryozuki começou a suspeitar. Esse cara me conhece? Será que ele é da facção raiz e veio para me assassinar? Ryozuki pensou em tom de brincadeira. Espere, parece que essa possibilidade não é pequena. Como todos sabemos, o que Danzou mais gosta de fazer é recrutar ninjas talentosos da vila e enganá-los para que se juntem à raiz a seu serviço. Ele tem sob seu comando muitos ninjas de vários clãs ninja importantes. Além de não ter nenhum membro do clã Sarutobi, há até ninjas dos clãs de Koharu e Omura. E o que Danzou mais gosta são daqueles ninjas que têm Kekkei Genkai. Mas os Uchiha eram arrogantes demais para serem usados por ele. Então, ele se contentou com a segunda melhor opção. É bastante normal que Danzou se concentre no clã Hyuga. Afinal, o clã Hyuga possui um sistema de casa principal e casas secundárias, o que facilita para ele confundir os ninjas das casas secundárias. Embora a existência do pássaro enjaulado faça com que o destino dos ninjas do ramo secundário do clã Hyuga seja controlado pelo ramo principal. Mas contanto que Danzou diga algo, é possível que o clã Hyuga se volte contra ele, o líder da raiz. Portanto, entre as raízes lideradas por Danzou, há alguns ninjas do ramo secundário do clã Hyuga. Inclusive, esse membro do clã Hyuga também foi recrutado por Danzou. Será que Danzou está planejando me atacar tão cedo? Pensou Ryozuki. Mas Ryozuki não estava preocupado com a sua segurança. Os ninjas que Danzou pode enviar para assassiná-lo devem ser, no máximo, de nível Jounin de elite. É impossível que um ninja de nível Kage seja enviado para assassiná-lo. Sem mencionar que Danzou não tem talento algum para isso. Mesmo que existisse, não seria enviado. E Ryozuki há muito tempo ignora alguns Jounins de elite. Mesmo que Ryozuki fique parado e deixe que o batam, eles não podem matá-lo. O ninjutsu de nível B executado por um Chunin só consegue deixar Ryozuki um pouco desconfortável, mas não consegue quebrar sua defesa de forma alguma. Portanto, mesmo com o Jounin de elite, o melhor que eles podem fazer é causar alguns ferimentos leves nele. E com a capacidade de recuperação de Ryozuki, esse nível de lesão pode ser superado num piscar de olhos.
Se quiserem matá-lo, precisarão de um ninjutsu poderoso. Por exemplo, o Haikiri de Kakashi tem um poder de penetração extremamente forte, capaz de romper diretamente a defesa de Ryozuki e até mesmo ferir seus órgãos internos. Mas a maioria dos Jounin de Elite, na verdade, não possui esse tipo de letalidade. Afinal, nem todo mundo é um gênio como Kakashi, capaz de criar ninjutsu como o próprio Haikiri. Além disso, Ryozuki não ficará parado enquanto eles lutam. Ele não é uma estátua. 10 minutos depois, o líder da equipe à frente parou de repente. Qual o problema, líder da equipe? Perguntou Yugao. Cuidado, há uma emboscada à frente, disse o líder da equipe em voz baixa. Eles estão chegando, e rápido. O que? Yugao e os outros ficaram assustados. Por outro lado, Ryozuki parecia muito calmo, como se já esperasse por isso há muito tempo. Após algum tempo, várias figuras surgiram da floresta. Eles só fizeram atacar Ryozuki e os outros 6. Principalmente Ryozuki, que foi alvo direto dos 2 ninjas do lado oposto. Eu o segurarei, vá você. O líder da equipe conseguiu, sozinho, conter 3 ninjas adversários cuja força havia atingido o nível de um Jounin. Então ele gritou com Yugao e os outros, mandando-os embora rapidamente. Líder de esquadrão, mas Yugao ainda estava hesitante sobre se deveria ir embora ou não. Nesse momento, o líder da equipe gritou alto e usou diretamente a palma de ar dos 8 trigramas para forçar os 3 Jounins do lado oposto a recuar. Vai, isto é uma ordem. Ele gritou. Dessa vez Yugao não hesitou mais. Você primeiro. Ela gritou com Tengu e com os outros 3. Então ela correu até Ryozuki. Capitã, gritou Presa Negra. Pare de gritar, vamos procurar outras pessoas para nos ajudar imediatamente, a capitã e os outros podem se segurar. Tengu puxou a Presa Negra e voou em linha reta para longe. Presa Negra e Sombra também balançaram a cabeça negativamente ao verem aquilo e seguiram em frente. Capitã Yui, você precisa se segurar. Capítulo 83. Capitã, por que a senhora não vai? Ryozuki desviou vários shurikens que voavam com um só golpe, depois virou a cabeça e disse para Yugao, que tinha vindo ajudá-lo. Se eu for embora, o que acontece com você? Yugao disse algo, e imediatamente desembainhou sua espada e lutou com o ninja do lado oposto. Yui fuja assim que tiver uma oportunidade. Yugao lutou por alguns instantes com o ninja do lado oposto e descobriu que o nível de esgrima do oponente era superior ao seu. Ela poderia resistir por um tempo, mas se a batalha se prolongasse, era quase certo que perderia. Capitã, do que a senhora está falando? Ryozuki puxou a espada do pescoço do ninja à sua frente. O sangue na lâmina ainda escorria pela ponta. Yugao, você já terminou com ele? Seu oponente é tão fraco assim? Yugao era uma ninja veterana, mas naquele momento, ela não pôde deixar de ficar atônita com aquela onda de operações de Ryozuki. Felizmente, não foi apenas ela que ficou surpresa, mas também o ninja do outro lado da linha. Caso contrário, mesmo que fosse apenas um momento de estupor, seria suficiente para fazê-la morrer mais de uma vez. Yui, e você? Yugao ficou sem saber o que dizer por um tempo. Nesse momento, outro Ryozuki apareceu atrás do ninja adversário. Sopro! A espada perfurou instantaneamente o peito do homem e atingiu seu coração. Você? Esse ninja jamais imaginou que Ryozuki o atacaria de surpresa naquele momento até sua morte. Além do mais, ele não percebeu de forma alguma que o Ryozuki do outro lado era apenas um clone. Bum! Outro Ryozuki desapareceu instantaneamente. Yugao olhou para ele surpreso. Capitã, não se desespere, vamos lá. Ryozuki pegou imediatamente a pequena mão de Yugao e partiu em direção ao interior da floresta. O outro lado, Yuga Nakaji, que ainda tentava conter os 3 ninjas do lado oposto, olhou para trás e percebeu que os outros 2 ninjas haviam sido mortos. O alvo original, Ryozuki, também havia desaparecido. Lixo! Depressa! Pela primeira vez, seu rosto escureceu e ele simplesmente parou de atuar. Vamos perseguir juntos. Não podemos deixar Ryozuki escapar. A missão confiada pelo Lord Danzou não pode falhar. Os 3 ninjas do lado oposto são, na verdade, ninjas raiz, e sua tarefa é cooperar com Yuga Nakaji para encontrar uma oportunidade de matar o alvo Ryozuki desta vez. E tragam de volta o cadáver do alvo. Acontece que ocorreu um acidente logo após o início da missão. Então, os 4 imediatamente perseguiram Ryozuki. Os 3 ninjas raiz possuem força de nível Jounin, e Yuga Nakaji é um Jounin de elite. A velocidade deles é naturalmente muito maior do que a de Ryozuki, que de acordo com os dados, está apenas no nível Chunin. Mas depois de perseguirem por um tempo, perceberam que não conseguiam alcançar Ryozuki, que estava fugindo. Droga! A informação está errada. O alvo não é um Chunin. Yuga Nakaji estava fixando a posição do alvo à sua frente com o Byakugan. Ele descobriu que por mais que perseguissem, a distância entre os 2 lados não havia diminuído em nada, e até mesmo aumentado um pouco. Isso levou a repreender secretamente o pessoal do departamento de inteligência, porque eles não entendiam a verdadeira força do alvo. Este é mesmo um Chunin? Um Chunin consegue correr mais rápido que um Jounin de elite? Que diabos está acontecendo com essa pessoa? Justo quando ele estava amaldiçoando o departamento de inteligência, as 2 pessoas à sua frente pararam de repente. Não consegue mais correr? Ele franziu a testa, sentindo que não era esse o caso. Mas quando ele quis parar para lembrar os 3 ninjas da raiz de terem cuidado, os 3 avançaram sem hesitar. Esses idiotas. Ele praguejou em silêncio e só lhe restou desistir, concordando em acompanhá-los na perseguição a Ryozuki. Mas ele também se perguntava o que estava acontecendo. Porque dentro do alcance de observação do seu Byakugan, existiam apenas as flutuações de chakra de Ryozuki e Yugao. Não havia uma terceira pessoa. Ou seja, não há possibilidade de alguém planejar uma emboscada aqui. Mas o motivo pelo qual eles não fugiram era impossível de descobrir, não importava como ele analisasse a situação.
Não é possível que essas duas pessoas, de repente, depois de correrem por um tempo, não queiram mais fugir e planejem revidar, certo? Ele admite que Ryosuke é muito mais poderoso do que ele imaginava. Com apenas 12 anos, ele já possui a força de um Jounin formal. Mas por mais forte que ele seja, será possível que ele consiga derrotar 3 Jounin oficiais e um Jounin de elite em um contra-ataque? Sem mencionar que há 3 colegas de equipe atrás deles que ainda estão a caminho. Não importa como você veja, é impossível perder. A menos que haja algum ninja à espreita por ali, capaz de bloquear a percepção do Byakugan dele. Existem ninjas assim? De qualquer forma, ele nunca ouviu falar disso, muito menos se deparou com isso. Em um espaço aberto, Ryosuke soltou Yugao, que estava em seus braços naquele momento. Yuei, por que você não está fugindo? Perguntou Yugao, desconfiado. Embora ela tivesse ficado surpresa com a velocidade de Ryosuke agora há pouco, por que ele parou de repente enquanto ainda estava correndo? Está quase na hora de acabar com essa farsa. Vou acabar com isso aqui mesmo. Como Ryosuke disse, ele estendeu a mão e tirou a máscara do rosto. Ryosuke, você está louco? Yugao não conseguia entender o que Ryosuke estava fazendo. Irmã Yugao, é claro que eu não estou louco, mas não importa o que você veja depois, não conte a ninguém além de você e eu. Isso é um segredinho só nosso, tá bom? Yugao, Ryosuke, você não faria isso. Lá vem eles. Ryosuke disse de repente. Então, ele olhou para lá. Svi. 3 figuras aterrissaram em frente às duas, sem distinção. 1 ou 2 segundos depois, Yuga Nakagi, ainda com o uniforme da Anbu, chegou. Líder de esquadrão, o que você está fazendo? Yugao olhou incrédulo para Yuga Nakagi, que estava parado com os ninjas de Komo. Irmã Yugao, você está confusa porque nosso líder de esquadrão está ao lado desses ninjas de Komo? Disse Ryosuke com um leve sorriso. Yugao assentiu inconscientemente. Ela realmente não conseguia entender. Na verdade, eles não são ninjas de Komo, não é? Ryosuke olhou para os 3 ninjas da raiz que estavam disfarçados de ninjas de Komo. 3 ninjas da organização raiz, vocês querem continuar atuando? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 84. Os rostos dos 3 ninjas raiz do lado oposto permaneceram inalterados, e eles não se irritaram por suas identidades terem sido reveladas. Os ninjas da raiz, liderados por Danzou, são praticamente um grupo de máquinas de matar. Eles foram treinados desde jovens para abandonar seus sentimentos pessoais e colocar a ordem de Shimura Danzou em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, eles também foram amaldiçoados com uma maldição na língua, para que mesmo se traíssem Danzou, não pudessem revelar nenhum segredo sobre a raiz e Danzou. Quando você descobriu? Em comparação com os 3 ninjas da raiz que eram como marionetes e não demonstravam emoções, Yuga Nakagi havia sido recrutado por Danzou há pouco tempo. Em essência, ele era diferente desses ninjas raiz. Ele ainda não era totalmente leal a Danzou. Portanto, Yuga Nakagi olhou para Ryosuke com uma expressão de surpresa naquele momento, perguntando-se quando aquele garoto havia percebido tudo aquilo. No começo eu não percebi, mas você me observou secretamente várias vezes, e eu percebi que você poderia ter um problema, disse Ryosuke. E quanto a eles? Ryosuke sorriu e disse, alguém precisa de um motivo para duvidar de Shimura Danzou? Não é sem motivo que existam tantas acusações contra Danzou. De qualquer forma, enquanto esse tipo de coisa acontecer em Konoha, ele suspeitará imediatamente de Shimura Danzou, e estará certo 9 vezes e meia em 10. Mas aparentemente Yuga Nakagi não sabia disso. Então ele não conseguia entender as palavras de Ryosuke e só conseguia pensar que Danzou havia enviado alguém para encontrar Ryosuke antes? Foi por isso que ele foi alertado? Esqueça, não importa como você descobriu, agora é tarde demais para dizer qualquer coisa. Yuga Nakagi não se deu ao trabalho de continuar pensando em questões tão insignificantes. De qualquer forma, contanto que ele mate Ryosuke e permita que os ninjas da raiz levem seu corpo de volta, sua missão será considerada completa. Como membro do ramo secundário da família Yuga, Yuga Nakagi sabia desde jovem que se não encontrasse um patrocinador, mais cedo ou mais tarde morreria por sua família. Assim como outros membros do ramo secundário. Ele não queria que sua vida fosse assim. Então ele encontrou Danzou e o seguiu voluntariamente, o líder da organização raiz. Embora o maior apoiador em Konoha seja Sarutobi Hiruzen, o Lord Hokage. No entanto, Sarutobi Hiruzen não tomará nenhuma atitude em favor de um membro do ramo secundário do clã Hyuga. Mas Danzou é diferente. Como não conseguiu subornar os ninjas da família principal do clã Hyuga, só lhe restou a segunda melhor opção e mirou nos ninjas da casa secundária. Então, ele usou seu próprio status para chantagear a família Hyuga, impedindo-os de continuar usando o pássaro enjaulado para controlar esses ninjas das casas secundárias que haviam se refugiado nele. A família Hyuga definitivamente não ficou nada satisfeita com isso. Mas eles não puderam fazer nada. Em Konoha, somente o Hokage e os anciãos têm o direito de falar. E daí se eles forem tão fortes quanto os Uchiha? Se forem desobedientes, serão exterminados imediatamente. Para ser honesto, a questão do genocídio do clã Uchiha realmente assustou as outras famílias ninja de Konoha. Desde o extermínio do clã Uchiha, outras famílias ninja se tornaram muito mais honestas. Um a um, eles deixaram de ousar levantar dúvidas sobre algumas das decisões de Sarutobi Hiruzen, com medo de que chegasse a vez deles. Num ambiente tão vasto, quando Danzou pede por ninjas de uma casa secundária, será que o clã Hyuga não pode concordar? Será que eles se atrevem a discordar? Yuga Nakagi era apenas um dos muitos ninjas que haviam se refugiado em Danzou, e o fato de ele fazer parte da raiz era um segredo. Sua identidade não havia sido revelada. Caso contrário, ele não poderia ser o líder do esquadrão da Anbu. Hiruzen certamente não colocaria os homens de Danzou em posições elevadas na Anbu. Ele não faria isso se os dois ainda fossem amigos.
Sem mencionar que Hiruzen agora estava trabalhando para suprimir a influência de Danzou na vila. Ryozuki, que diabos está acontecendo aqui? Yugal não chamou o codinome Anbu de Ryozuki. Todas as pessoas à sua frente sabiam seu nome verdadeiro, Hyuga Nakagi, o líder da equipe, e esses 3 ninjas da raiz disfarçados de ninjas de Komo, obviamente vieram atrás de Ryozuki. Agora que tudo está dito e feito, o que mais há para esconder? Não é nada, é só que um certo Kage das Trevas perdeu a cabeça e provocou Ryozuki. Kage das Trevas? Konoha tem esse Kage? Só existe o cargo de Hokage? Yugal percebeu que não conseguia entender parte do vocabulário de Ryozuki. Ele havia dito antes que não havia necessidade de encontrar um motivo para duvidar de Shimura Danzou, mas agora estava falando sobre o Kage das Trevas. Ela estava realmente confusa. Resumindo, irmã Yugal, você só precisa saber que esses caras vieram para me matar a mando de Shimura Danzou, disse Ryozuki. Yugal assentiu com a cabeça. Ela ainda conseguia entender aquilo. Mas por quê? Explicarei isso mais tarde, vamos lidar com esses caras primeiro, disse Ryozuki. Ao ouvir isso, Hyuga Nakagi do outro lado, também tirou a máscara pela primeira vez, revelando o rosto de um homem de meia idade, na casa dos 30 anos. Ele zombou e disse, se livrar de nós? Ryozuki, admito que você é um gênio, mas você é muito convencido, não é? Não pense que com um pouco de talento você é invencível. Rapaz, você ainda tem muito a aprender. Hyuga Nakagi deu algumas risadas debochadas e, em seguida, jogou sua máscara fora casualmente. Ele acenou com a mão e os 3 ninjas da raiz avançaram instantaneamente. Deixe os 3 atacarem? Esquece, isso não faz diferença nenhuma. Ryozuki balançou levemente a cabeça e em seguida demonstrou parte de sua velocidade. Ele desapareceu instantaneamente e reapareceu diante dos 3 ninjas raiz. Bang bang. Em um confronto direto, Ryozuki agarrou a kunai de um ninja da raiz com a palma da mão. A kunai afiada tentou perfurar a palma da mão dele, mas não conseguiu nem arranhar sua pele. Ryozuki acertou um dos braços dos ninjas da raiz com um chute lateral instantâneo, e os 2 braços do oponente explodiram num instante, espalhando incontáveis fragmentos de carne, ossos e ossos. Por fim, o ninja raiz quis criar selos para liberar ninjutsu. Aos olhos de Ryozuki, a velocidade com que ele fazia os selos de mão era tão lenta quanto a de um caracol. Ryozuki agarrou seus 2 braços sem hesitar, quebrou-os levemente e com um estalo, os ossos de seus braços se partiram em 2. Capítulo 85. Boom! Com um chute no peito, esse ninja raiz foi instantaneamente expulso por Ryozuki. Num instante, Ryozuki recuou e voltou ao mesmo lugar. Quanto aos 3 ninjas da raiz que vinham correndo do lado oposto, com exceção de um que segurava uma kunai e o olhava surpreso ao ver que não havia ferimentos em seu corpo, os outros 2 já estavam em péssimo estado, principalmente aquele cujas mãos foram atingidas diretamente por um chute de Ryozuki. Ele gritava e se contorcia no chão, morrendo de dor. Sistema: se o proprietário original dos feromônios biológicos que coletei falecer, os feromônios biológicos que coletei anteriormente poderão ser utilizados? Ryozuki perguntou subitamente ao sistema em seu coração. Ele estava pensando nisso agora mesmo. Os ninjas raiz à sua frente, assim como o membro do clã Hyuga, são sem dúvida bons alvos para a transformação. Se eles forem mortos dessa forma, e os talentos registrados neles não puderem ser transformados, será uma pena. Mas se ele não os matar, isso não está certo. Ryozuki estava pensando que o feromonil biológico necessário para o sistema deveria ser obtido de pessoas vivas. Então, se ele obtiver a substância de uma pessoa viva primeiro e depois matar a pessoa, isso conta? Desde que o feromonil biológico seja obtido de um alvo vivo, independentemente de o alvo estar vivo ou não, ele pode ser transformado com eficácia. O sistema respondeu rapidamente. É mesmo? Que bom. Ryozuki assentiu com a cabeça, satisfeito com a resposta. Nesse caso, no futuro, contanto que ele obtenha primeiro o feromonil biológico de um alvo vivo, o fato de essa pessoa morrer ou não posteriormente não terá nada a ver com ele. De qualquer forma, uma pessoa só pode ser usada para transformar uma entrada de talento uma única vez. Não importa se eles estão mortos. Após tomar conhecimento dessa situação, as coisas ficarão mais fáceis de lidar. Na luta relâmpago de agora há pouco, Ryozuki já havia obtido os feromônios biológicos dos 3 ninjas raiz do lado oposto. Nesse momento, eles estavam armazenados no depósito de bioferomônios do sistema. Agora, restava apenas este Jounin de elite do ramo Hyuga. Na verdade, esse cara era o verdadeiro alvo de Ryozuki. Os 3 ninjas raiz eram, no máximo, figurantes. Quanto aos outros 2 ninjas raiz com força especial de nível Jounin, Ryozuki não os considerava muito importantes. E eles morreram muito rápido agora, e ele não teve tempo de remover seus feromônios biológicos primeiro. Ryozuki sentiu que precisava refletir sobre si mesmo, independentemente do que acontecesse. Pelo menos primeiro precisava obter uma amostra de bioferomonil da outra parte. Então ele poderá matá-los quando quiser. Com licença, o que você acabou de dizer? O que mais eu preciso aprender? Ryozuki disse a Hyuga Nakagi com um sorriso. Que diabos é esse garoto? Que tipo de monstro é ele? Aos 12 anos, uma vitória cara a cara contra 2 Junins oficiais? Nem mesmo ataque Kakashi era tão incrível naquela época. Nesse momento, Hyuga Nakagi já estava um pouco em pânico. De repente, ele percebeu que as coisas pareciam estar completamente fora de seu controle. A força do adversário não era nada do que eles haviam imaginado. Ainda mais forte do que ele imaginava. Com esse tipo de taijutsu, mesmo que um Jounin de elite da vila especializado em taijutsu o enfrentasse, não duraria nem alguns segundos. Mas o problema é que Ryozuki é apenas um garoto de 12 anos.
Yuga Nakagi refletiu sobre sua força quando tinha 12 anos. Ele também era um gênio na escola ninja naquela época. Com notas excelentes, ele se formou na escola ninja antes do previsto, aos 10 anos, foi promovido a Chunin aos 12 e se tornou um Jounin oficial aos 18. Ele sempre achou que era um gênio. Na opinião de Yuga Nakagi, nem mesmo Yuga Neji, tão elogiado por muitos no clã secundário, era tão talentoso quanto ele. Ele se tornou um Jounin de elite aos 27 anos e realizou milhares de missões, grandes e pequenas. Existem muitas missões de nível S entre elas. Mas esse talento, comparado ao de Ryozuki à sua frente, não chega nem a um grão de areia. Um Jounin de elite de 12 anos. Como diabos ele pode se comparar? Mas felizmente Yuga Nakagi ainda tinha ajudantes, e eles haviam chegado. Pensando consigo mesmo, o olhar de Yuga Nakagi também se voltou para a parte traseira direita. Há 3 figuras vindo rapidamente em direção a este lado. Após alguns segundos, 3 figuras pousaram no espaço aberto. Assim que os ninjas da raiz chegaram, viram os 2 ninjas da raiz no chão gritando que preferiam morrer, e não puderam deixar de franzir a testa. Como um dos homens de confiança de Danzou, Aburami Toruni é diferente dos ninjas raiz comuns. Ele tem suas próprias opiniões, mas respeita e admira Danzou do fundo do coração e está disposto a sacrificar a própria vida por ele. Dessa vez, Danzou pessoalmente lhe entregou essa tarefa e pediu que a realizasse. Inicialmente ele recrutou os membros principais e considerou que Ryozuki era um gênio civil valorizado por Sarutobi e Hiruzen, portanto, já havia feito preparativos bastante adequados. Nesse momento, ele levou os outros 2 Jounins raiz para lidar com os outros 3 membros do 7º esquadrão. Nesse momento, Presa Negra e os outros já estavam inconscientes e amarrados. Eles se certificaram de não pedir apoio a outros membros da Anbu. Considerando que Yuga Nakagi, cuja identidade é desconhecida, se refugiou em Danzou, este plano deveria ser infalível. Mas agora, as coisas parecem ter tomado rumos inesperados. Como vão as coisas? Aburami Toruni olhou para Yuga Nakagi e perguntou. Sua informação está errada. Ryozuki não é um Chunin, mas possui força de nível Jounin de elite. Ele é um monstrinho. Yuga Nakagi disse em tom de insatisfação. Se não fosse pelo fato de a informação da fonte principal estar errada, ele não teria levado as pessoas a interceptar e matar Ryozuki agora mesmo com tanta certeza. Felizmente ele não se atacou agora. Caso contrário, se ele fosse descuidado, poderia realmente ter virado na sarjeta. Jounin de elite? Esse pirralho? Aburami Toruni olhou para Yuga Nakagi incrédulo e em seguida para Ryozuki, que sorriu e olhou para eles. Esse pirralho. Ele não parece estar nada nervoso. O que está acontecendo? Você é Aburami Toruni? Nesse momento Yugao, que estava ao lado, olhou repentinamente para ele e perguntou. Ah, você me conhece? Ele olhou para ela. Capítulo 86. Yugao assentiu com a cabeça e disse, na escola ninja eu era um ano mais velho que você, e eu costumava te ver sentado sozinho no canto do pátio da escola naquela época. Ao ouvir isso, ele riu de si mesmo e disse, o quê? Você acha que eu sou muito patético? Yugao abriu a boca, sem saber como responder aquela pergunta, pois naquele momento sentia muita pena de Aburami Toruni. Não tenham pena de mim, porque encontrei meu propósito na vida. Agora, a vontade de Lord Danzou é a minha vontade, então, contanto que seja o que Lord Danzou ordenou, eu devo cumpri-la. Ele olhou para Yugao. Já tinha visto aqueles olhos inúmeras vezes e já estava acostumado com eles. Pena? Ele não precisa disso. O que ele quer é aprovação e fé. E Lord Danzou é a sua fé. Aburami Toruni? Ryozuki também já tinha ouvido falar desse cara, que era igual ao taciturno Aburami Shino da turma deles. E Ryozuki também ouviu Aburami Shino mencionar o nome desse cara ocasionalmente. E segundo Shino, a outra parte possuía uma habilidade muito especial, mesmo entre os membros do clã Aburami. Em geral, os insetos controlados pelo clã Aburami são apenas parasitas comuns, mas esse cara é diferente. Seu corpo está repleto de insetos de destruição de fósforo altamente venenosos. Os insetos de destruição de fósforo são muito mais letais do que os insetos comuns, então nem mesmo ele conseguia controlá-los 100% sozinho, e de vez em quando acabava ferindo acidentalmente as pessoas ao seu redor. Isso também contribuiu para o fato de ele não ter amigos desde a infância. Todos se afastavam dele e o consideravam um monstro. Esse tratamento foi um pouco parecido com o de Naruto, mas a situação de Naruto era pior que a dele. Ao menos ele só foi rejeitado pelas pessoas, mas Naruto foi insultado e até pedras foram atiradas nele. Ao contrário da personalidade positiva de Naruto, Aburami Toruni era uma pessoa muito taciturna. Na memória de Yugao, ela quase nunca ouvia a outra pessoa falar. E depois de se formar na escola ninja, ele desapareceu completamente da vista das pessoas ao seu redor. Pouco se sabia sobre como e quando ele havia se juntado à raiz. Provavelmente, apenas os altos funcionários do clã Aburami saberiam que Danzou lhe pediu para se retirar. Embora fosse mais jovem que Yugao, sua força era muito superior à de Yugao. Os insetos de destruição de fósforo especiais que vivem em seu corpo lhe conferem uma letalidade aterradora. Mesmo um simples toque é suficiente para matar uma pessoa. Esse cara é bem durão. Ele é extremamente poderoso, mesmo entre os Jounin de elite. Além disso, ele é acompanhado por Yuga Nakagi, o ninja do clã Yuga que também é um Jounin de elite. Até mesmo ninjas de nível quase Kage precisam ter cuidado ao se depararem com essa dupla. Se não tomarem cuidado, podem virar na sarjeta. Ryozuki, este Aburami Toruni possui um inseto de destruição de fósforo altamente venenoso. Mesmo um simples toque pode ser fatal. Tenha cuidado. Naquele momento, Yugao percebeu que não podia ajudar em nada. Sua força é ainda menor do que a de qualquer Jounin raiz do lado oposto. Ela não conseguia nem lidar com eles, muito menos ajudar Ryozuki a enfrentar Jounins de elite como Aburami Toruni e Yuga Nakagi. Assim, ela só pode fornecer algumas informações a Ryozuki, para que ele esteja psicologicamente preparado para a luta. Não se preocupe, irmã Yugao.
Ryozuki disse com um sorriso. No entanto, irmã Yugao, é melhor você ficar longe. Afinal, as consequências da batalha podem ser um tanto consideráveis. Yugao assentiu com a cabeça e após uma palavra de cautela, recuou para a parte de trás. Depois que Yugao se foi, Ryozuki olhou para as pessoas do outro lado e disse, certo, vocês têm alguma última palavra agora? Aburame Torune olhou para ele friamente e acenou com a mão. Os dois Junins raiz ao lado dele se dispersaram instantaneamente, atacando Ryozuki pela esquerda e pela direita. Ao mesmo tempo ele também fotografou junto com Yuga Nakaji, um na frente e outro atrás, cercando Ryozuki no meio. Parece que sumiu. Ryozuki deu um leve sorriso. No segundo seguinte, suas mãos formaram selos rapidamente. Liberação de fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Dezenas de enormes bolas de fogo saíram da boca de Ryozuki. Cada bola de fogo era ridiculamente grande. Com um diâmetro superior a 4 metros, era ainda maior que a grande bola de fogo. Será esta mesmo a flor de fênix sábia carmesim? O ninja raiz oposto não conseguiu conter os olhos. Bum! Ouviu-se um estrondo alto e uma enorme bola de fogo atingiu o solo, causando uma violenta explosão. Uma grande área de chama se alastrou. Alguns ninjas da raiz ficaram tão assustados que imediatamente usaram ninjutsu para resistir. Liberação de água, barreira de água. Liberação de vento, esmagar. Essa era uma liberação de vento que ele ainda não havia copiado. Ryozuki percebeu o ninjutsu executado por um dos ninjas da raiz e imediatamente o copiou com o Sharingan. No segundo seguinte, enormes bolas de fogo atingiram a barreira de água uma após a outra. A alta temperatura e a explosão evaporaram diretamente a grande cortina de água. O ninja raiz por trás da barreira de água recuou com o rosto pálido e observou impotente enquanto uma após a outra bolas de fogo rompiam a barreira de água e bombardeavam o local onde ele estava originalmente. Num instante, o solo foi dinamitado, formando grandes crateras com 5 ou 6 metros de diâmetro. Esse é o tipo de dano que um disparo de fogo de nível C pode causar? Até mesmo os ninjas raiz se perguntaram se ele estava errado. Na verdade, esta não é a flor de fênix sábia carmesim, mas sim outro ninjutsu de liberação de fogo de rank A, semelhante à flor de fênix sábia carmesim. Não. Uma liberação de fogo normal de rank A não parece ter tanto poder assim, não é? Isso está quase alcançando o poder destrutivo de um ninjutsu de nível S. Em meio à explosão, Ryozuki, que estava parado ali, caiu repentinamente no chão, tremendo por todo o corpo e até espumando pela boca. Ele possui um ninjutsu poderoso, mas se não souber como usá-lo, é inútil. Aburame Torune apareceu do nada atrás de Ryozuki. Ele olhou para Ryozuki, que se contorcia no chão, com um leve sorriso no canto da boca. Pegue o ninja raiz, tenha cuidado. Nesse momento, do outro lado, Yuga Nakaji, que lançou a palma de ar dos 8 trigramas para explodir a bola de fogo, de repente percebeu algo e gritou bem alto. Mas Yuga Nakaji ainda estava um passo atrasado. No momento em que Aburame Torune derrotou o ninja raiz e pensou ter tido sucesso, outro Ryozuki surgiu repentinamente do chão e cortou seu braço. Svi! Aburame Torune pegou o ninja raiz e instantaneamente se transformou em uma nuvem de insetos para escapar. E Ryozuki não o perseguiu, mas guardou uma gota de sangue em sua lâmina. Eu consegui o primeiro exemplar. Ryozuki sorriu. Capítulo 87. Após a nuvem de verme se condensar e se formar, Aburame Torune olhou para um pequeno ferimento em seu braço. Inconscientemente, ele franziu os lábios e em seguida, insetos destruidores em nanoescala, invisíveis a olho nu, agarraram-se à ferida, formando uma camada de armadura de insetos que a cobriu. O ferimento não era grande, basicamente nada sério. Mas o que o intrigava era que Ryozuki parecia bastante feliz. Era algo inexplicável. 8 trigramas, palma vazia. Bum! Uma rajada de vento forte atingiu a região. O corpo de Ryozuki foi instantaneamente despedaçado. Mas o que estava estilhaçado por todo o céu era apenas um grande pedaço de serragem. Yuga Nakaji se virou num instante, e uma imagem dos 8 trigramas apareceu sob seus pés. Uma forte onda de chakra emanou de suas palmas. Com um movimento rápido das mãos, ele avançou em direção a Ryozuki, que apareceu atrás dele. 8 trigramas, 128 palmas. Inúmeras palmas envolveram instantaneamente todo o corpo de Ryozuki. Todas as possíveis brechas para esquivar estavam bloqueadas pelas palmas das mãos, não lhe deixando espaço para se esquivar. Não consegue escapar? Então não se esconda. Konoha Senpu. Konoha Daizenpu. Ryozuki simplesmente lutou contra as palmas dos 8 trigramas de Yuga Nakaji usando movimentos de taijutsu. As palmas do oponente o bombardearam, mas além de expor seus pontos de acupuntura, não causaram nenhum outro dano. Palmadas dos 8 trigramas, céu giratório. Após desferir 128 golpes, Yuga Nakaji mudou instantaneamente para o céu giratório, girando para bloquear o ataque de Ryozuki. Yagami Ryozuki, você está acabado. O chakra do seu corpo foi selado por mim com as palmas dos 8 trigramas. Você ainda consegue mobilizar seu chakra agora? Disse Yuga Nakaji com orgulho. Selado? Ryozuki sorriu com desdém. Isso também se chama selamento? Em seguida, no segundo seguinte, um chakra dezenas de vezes mais forte do que antes irrompeu do corpo de Ryozuki. Bum! O chakra, visível a olho nu, irrompeu de cada poro do corpo de Ryozuki, queimando como uma chama por todo o seu corpo. Bang! O solo ao redor foi esmagado e rachado por essa coerção do chakra. Yuga Nakaji, que suportou o impacto principal, foi arremessado diretamente por mais de 10 metros. Após virar e aterrissar, ele olhou para Ryozuki à sua frente com uma expressão de horror no rosto. Este chakra. Não. Como isso é possível?
Aos olhos de Hyuga Nakagi, o chakra no corpo de Ryozuki aumentou cerca de 100 vezes. Antes, o chakra no corpo de Ryozuki estava apenas no nível de um Jounin de elite, mas agora o chakra no corpo de Ryozuki é de 20 a 30 vezes maior do que o chakra no corpo de um poderoso Kage. Que chakra enorme! Esta é a primeira vez que Hyuga Nakagi vê isso, com exceção das bestas com cauda e dos Jinchuriki. Ele nunca tinha visto tanto chakra em um ninja comum, nem mesmo no Kage de uma vila. Na verdade, o chakra básico atual de Ryozuki atingiu o nível de um Kage comum, mais o bônus de 35 vezes o valor da entrada de talento. A quantidade de chakra dele é muito maior do que a de Uzumaki Naruto, o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. O chakra atual de Naruto é de 120 unidades. Mas o chakra de Ryozuki atingiu cerca de 350 unidades. Um chakra tão imenso, mesmo que seja apenas a força resultante de uma simples explosão de chakra, é suficiente para assustar as pessoas até a morte. Naquele momento, não era apenas Hyuga Nakagi que estava assustado. Até mesmo os outros ninjas raiz empalideceram de medo. Esse pirralho, o que está acontecendo? Porque ele tem muito mais chakra do que o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Esses ninjas das raízes acharam isso completamente incompreensível. Porque o ninja comum tem mais chakra do que o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Isso é completamente descabido. Razoável? Para um hacker, nada é irracional. Nesse momento, Ryozuki, que havia liberado completamente seu chakra, também olhou para os ninjas da raiz à sua frente com olhos frios. Técnica de clonagem de sombra múltipla. Boom! Uma fumaça branca se espalhou ao redor, revelando mais de uma dúzia de clones das sombras de Ryozuki cercando essas pessoas. No segundo seguinte, liberação de vento, grande avanço. Os ninjas raiz tinham pontos de interrogação no rosto. Grande descoberta? Você ainda quer matar nosso grupo de ninjas de elite, que são pelo menos Jounin com uma liberação de vento de rank C? Contudo, no segundo seguinte, perceberam que seu raciocínio estava completamente errado. Quem disse que uma grande inovação não pode matar pessoas? Mais de uma dúzia de clones das sombras conjuraram grande ruptura ao mesmo tempo, e o vendaval violento devastou instantaneamente a área como um tufão de magnitude 18 passando por ali. Os ninjas da raiz foram levados embora pelo vento forte. As técnicas defensivas de ninjutsu que eles executaram foram completamente inúteis. Mesmo que Hyuga Nakagi tenha usado o céu giratório novamente pela segunda vez, essa suposta defesa absoluta foi instantaneamente quebrada, e ele foi atingido em cheio, esmagado e teve o sangue jorrado por todo o céu em sinal de humilhação. Ryozuki também aproveitou a oportunidade para coletar os feromônios biológicos de cada um deles. Feito. Ele guardou esses feromônios biológicos e então olhou para a floresta que havia sido atingida pela grande ruptura. Uma grande área foi desmatada. O chão está como um campo que foi revolvido. E aqueles ninjas raiz também estavam estirados no chão, morrendo. Apenas os dois Jounin de elite, Hyuga Nakagi e Aburami Toruni, mal conseguiam ficar de pé. Eles são um lixo nem metade tão bons quanto eu. Ryozuki acha que as palavras de Madara descrevem muito bem a situação atual. Esses ninjas raiz do outro lado não chegam nem perto da qualidade dele. Ele fez apenas um pequeno movimento, e mais da metade deles já estava deitada do outro lado. A diferença de força é muito grande. Embora Ryozuki tenha exposto muitas de suas inexperiências nesta batalha, isso ainda não consegue atenuar a enorme diferença de força entre os dois lados. E agora ele já conseguiu o que queria, os bioferomônios deles. Ryozuki também pretendia encerrar essa batalha agora. Vamos lhe dar um funeral esplêndido, disse Ryozuki com um sorriso. Capítulo 88. Imediatamente ele estendeu a mão, e um Rasengan explosivo laranja avermelhado se condensou e se formou em sua palma. Este Rasengan explosivo não parecia maior que uma cabeça, mas o poder destrutivo contido nela fez com que as expressões de Hyuga Nakagi e do Aburami Toruni mudassem drasticamente de repente. Correr, sem a menor hesitação, os dois simplesmente decidiram dar meia volta e fugir. Imbatível. Impossível vencer de jeito nenhum. Nesse momento, nem mesmo Aburami Toruni, que admirava Danzou de coração, pretendia dar continuidade a essa tarefa. Por que insistir em uma missão fadada ao fracasso? Venha, sinta o presente maravilhoso que lhe dei. Ryozuki voou para o ar num instante e lançou o Rasengan explosivo que tinha na mão com vigor. Nesse instante, uma cauda laranja brilhante reluziu no céu. Foi como um meteoro caindo no chão. Primeiro, uma luz deslumbrante iluminou toda a floresta. Até mesmo Yugao, que estava a 5 ou 6 quilômetros daqui, conseguia ver um pequeno raio de sol nascendo lá longe. No segundo seguinte, a bola de fogo que explodiu começou a inchar como se estivesse devorando tudo. Ela inchou até atingir um tamanho de 1000 metros de diâmetro, e então a bola começou a se deformar. Estrondo. A violenta onda de choque então se propagou pelas 4 direções, destruindo tudo em seu caminho. Árvores, rochas e solo foram instantaneamente reduzidos a cinzas pelo calor escaldante e, em seguida, lançados ao céu por ondas de choque. Ao longe, Yugao abriu bem a boca, olhando incrédula para um enorme cogumelo que se erguia ali. Ela até se esqueceu de continuar fugindo. Após 10 segundos. Bum! Uma onda de choque varreu a área onde Yugao estava. A grande árvore foi arrancada pela raiz. Yugao deu uma cambalhota no ar e após uma dúzia de voltas, foi apanhada por um par de braços fortes, aterrissando em seguida com firmeza no chão vazio da floresta. Irmã Yugao, você está bem? Ryozuki colocou Yugao no chão e perguntou. Yugao balançou a cabeça atordoada. Então ela olhou para lá e depois para Ryozuki à sua frente. Foi isso que você fez? Perguntou ela hesitante. Ryozuki assentiu com um sorriso. Isso mesmo, este é um ninjutsu que aperfeiçoei há pouco tempo.
É um pouco mais poderoso. Ligeiramente potente? Você chama isso de um pouco poderoso? Ela estava a 5 ou 6 quilômetros de distância, e no final ainda assim foi lançada ao céu. Se esse ninjutsu for usado em uma cidade densamente povoada, não significaria que a cidade inteira seria arrasada instantaneamente? Ryozuki, você tem mesmo só 12 anos? Yugal olhou para Ryozuki à sua frente como se estivesse olhando para um alienígena. Isso é um ninjutsu que ninjas comuns podem usar? Não deveria o estilo de luta dos ninjas ser o combate corpo a corpo, utilizando sabedoria e táticas, e desferindo um golpe fatal de forma inesperada? Quando foi que os ninjas começaram a se envolver em ataques terroristas de grande escala? Yugal olhou para a bagunça ao seu redor. É difícil imaginar que esse tipo de poder destrutivo seja causado apenas por um ninjutsu. Tem certeza de que não se trata de um desastre natural? Será que até mesmo a Bijudama da besta com cauda consegue atingir esse nível? Yugal sentiu que nem mesmo a Bijudama teria um poder destrutivo tão terrível. Ryozuki olhou para a expressão de choque de Yugal e não conseguiu conter o riso. Ele disse, bem, o poder deste ninjutsu é de fato um pouco mais forte. Irmã Yugal, você não está com medo? Não, eu já estou com medo. Yugal disse perplexo. Ryozuki, não me admira que você tenha me dito para ficar longe antes. Agora eu entendo perfeitamente. Com essa magnitude de destruição, contanto que ela se aproximasse, desapareceria imediatamente. Yugal imaginou naquele momento que aqueles ninjas na raiz do problema, incluindo Hyuga Nakagi, talvez nem conseguissem manter um pedaço de unha sequer, não é? Na verdade, é verdade. O Rasengan explosivo que Ryozuki aperfeiçoou ainda mais não só pode ser lançado para ataques de longa distância, como também é muito mais poderoso do que era no início. A bola de fogo formada pela explosão é suficiente para engolfar uma área com 1 quilômetro de diâmetro. A temperatura interna pode atingir dezenas de milhares de graus Celsius. Não importa o quão poderoso seja um ninja, contanto que ele esteja dentro desse alcance, ele quase certamente morrerá. Ou então podem pilotar um Gundam enorme. Mas a situação deles ainda será, sem dúvida, extremamente embaraçosa, e até mesmo se machucar é normal. E para ninjas que não sabem pilotar um Gundam, diante desse nível de ninjutsu, eles precisam ou escapar com muita antecedência, ou dominar o ninjutsu espaço-temporal, ou simplesmente esperar pela morte. Ao menos isso pode poupar um pouco do esforço que seria gasto para escapar. De qualquer forma, eles não podem fugir. Esse truque se chama Rasengan explosivo, mas Ryozuki acha que não teria problema se fosse chamado de técnica de cultivo de cogumelos. Olhando para lá, avistou-se uma enorme nuvem em forma de cogumelo que ainda não havia se dissipado. No fim das contas, é só cultivar cogumelos. Irmã Yugal, sobre meu ninjutsu, é melhor não contar a ninguém além de você e eu. Tenho medo que isso os assuste, disse Ryozuki. Ao ouvir isso, Yugal olhou para ele com um olhar complexo e depois assentiu com a cabeça. Ryozuki, não sei por que você quer esconder sua força, mas prometo que não contarei a ninguém o que aconteceu hoje. Ao ouvir com seriedade o que Yugal disse, Ryozuki também comentou. Quando chegar a hora certa, contarei tudo à irmã Yugal. Espero que quando chegar a hora a irmã Yugal não se intimide. Ao ouvir isso, Yugal riu e disse, já fui assustado por você, mas se quiser me assustar de novo, não será tão fácil. Tudo o que aconteceu hoje realmente destruiu a perspectiva de Yugal. Primeiro, os ninjas da vila vieram emboscar Ryozuki, inclusive o capitão da segunda unidade deles participou da emboscada. Isso fez com que Yugal percebesse pela primeira vez que havia mais escuridão na vila do que ela jamais vira antes. Ou talvez ela nunca tivesse realmente compreendido a escuridão na aldeia. Um líder de equipe da Anbu realmente faria uma coisa dessas. Yugal não conseguia deixar de se perguntar se entrar para Anbu tinha sido a decisão certa. Essa é também uma das razões pelas quais Yugal prometeu a Ryozuki ajudá-lo a esconder sua força. Porque ela consegue compreender a situação atual de Ryozuki. Se fosse ela, também optaria por esconder sua verdadeira força. Não conte a ninguém. E Ryozuki escolheu contar tudo isso a ela, o que por si só é uma demonstração de confiança nela. Isso deixou Yugal muito feliz. Ela finalmente conquistou a confiança de Ryozuki. Capítulo 89. Que diabos está acontecendo aqui? Um grupo de ninjas Anbu olhava em choque para o enorme buraco à sua frente. O diâmetro da enorme cratera era de quase 1 quilômetro, e o fundo estava a quase 100 metros da superfície. E tudo numa vasta área ao redor foi destruído. Esses ninjas Anbu estavam todos dispersos antes, indo em direções diferentes. Naquele momento, eles foram atraídos pela enorme explosão e vieram verificar a situação. Como resultado, ao chegarem aqui, depararam-se com a seguinte situação. A visão de mundo deles foi destruída instantaneamente. Capitão, isso foi causado por um meteorito? Perguntou um ninja Anbu. O capitão que estava na frente balançou a cabeça, dizendo que não sabia se era um meteorito. Afinal, nenhum meteorito foi encontrado na cratera. Mas isso não descarta a possibilidade de que alguém tenha chegado aqui antes deles e levado o meteorito. Olhe em volta e veja se encontra alguma pista, ordenou o capitão. Imediatamente, vários membros da Anbu se dispersaram em busca de possíveis pistas. Cidade de Murata. Esta é uma pequena cidade no nordeste da Terra do Fogo, perto da Terra do Ferro. A cidade não é grande, com uma população de cerca de 6 ou 7 mil pessoas. O ponto turístico mais famoso desta cidade é a fonte termal de Murata. O nome da cidade de Murata também deriva daí. Após Ryozuki e Yugal partirem, eles não retornaram imediatamente para se juntar aos outros ninjas da Anbu.
Em vez disso, optaram por continuar rumo ao norte e chegaram à cidade de Murata. Eles planejavam descansar ali por uma noite antes de retornar à aldeia amanhã. E quantas desculpas! Yugal já havia pensado nisso durante o trajeto. Ela diria que foi caçada por ninjas de Komu junto com Ryozuki, e então eles fugiram para as proximidades do Reino de Ferro antes de se livrarem dos perseguidores. Então, eles descansaram durante a noite para garantir que os ninjas escondidos nas proximidades não os notassem antes de retornarem. E se eles perguntassem sobre a situação no campo de batalha? Ela diria que eles também não sabiam. Se fosse no passado, Yugal certamente não mentiria para Okage. Mas agora Yugal não sabia se devia confiar nele. O que aconteceu hoje teve um grande impacto em seu coração. Ryozuki também percebeu que Yugal não estava de bom humor, então, depois de descobrir que o lugar mais famoso da cidade de Murata era a fonte termal de Murata, ele levou Yugal para o maior hotel da cidade. Chefe, uma suíte. Ryozuki pegou o dinheiro e colocou-o no balcão. A dona do hotel era uma mulher na casa dos 40 anos. Depois que a outra parte pegou o dinheiro, ela sorriu e chamou uma menininha para levá-las até o quarto com a chave. Yugal seguiu o caminho distraidamente. Yugal só voltou a si depois que Ryozuki disse algo. Irmã Yugal, ouvi dizer que as fontes termais desta cidade são bastante famosas. Vamos a uma fonte termal mais tarde para aliviar o cansaço, disse Ryozuki. Ao ouvir isso, Yugal também assentiu com a cabeça. Ela estava mesmo um pouco cansada. Um banho em uma fonte termal a ajudaria a aliviar o cansaço. Caro hóspede, temos a fonte termal mais autêntica de Murata em nosso hotel. Você se apaixonará por nossa fonte termal em Murata assim que a experimentar. A menina que ia à frente sorriu e disse aos dois. Certo, então iremos conhecer sua fonte termal mais tarde. Como Ryozuki disse, ele tirou 500 ryu e entregou para a garotinha. Caros hóspedes, não temos uma regra para gorjetas. A menina acenou rapidamente com a mão e recusou. Tudo bem, pode levar, espere um pouco e nos leve à sua fonte termal mais tarde, disse Ryozuki. Ele colocou o dinheiro nas mãos da menina. Ao ouvir isso, a menina hesitou por um instante, mas depois guardou o dinheiro no bolso com um sorriso. Convidados, estarei esperando por vocês atrás da porta. A menina disse isso, virou-se e saiu do quarto. Ryozuki, você costumava frequentar lugares assim? Por que tenho a impressão de que você é muito habilidoso nessa sequência de ações? Yugal olhou para Ryozuki com uma expressão desconfiada. De jeito nenhum, irmã Yugal, você está pensando demais. Eu nunca saí da vila antes e não preciso ficar em um hotel aqui, disse Ryozuki. Mas na verdade, ele já havia ido às fontes termais de Konoha várias vezes. O principal motivo é que é muito agradável relaxar numa fonte termal depois de estar cansado do treino. Mas ele só visitava fontes termais de alta qualidade. Ele nunca esteve em um lugar tão desonesto. Irmã Yugal, há 2 quartos nesta suíte. Em qual deles você gostaria de dormir esta noite? Ryozuki mudou de assunto e perguntou. Vou escolher a da esquerda. Yugal escolheu uma aleatoriamente. De qualquer forma, os quartos são praticamente iguais e não há nada com que se preocupar. Alguns minutos depois, Ryozuki e Yugal seguiram a menina até a área de águas termais do hotel. Banho masculino, banho feminino, banho misto? O que? Este hotel tem banhos mistos? Ryozuki encarou aquelas 2 palavras por mais alguns segundos. Então Yugal, que estava ao lado dele, pareceu notar o que ele estava olhando e não conseguiu conter o riso. Será que Ryozuki vai experimentar o banho misto? Yugal provocou-o deliberadamente e perguntou. Irmã Yugal, você quer ir comigo? Perguntou Ryozuki. Esquece, eu gosto de tomar banho sozinha. Yugal balançou a cabeça. Mas Ryozuki, você pode tentar, talvez encontre uma jovem bonita. Esquece, é melhor eu ir ao banheiro masculino. Ryozuki pensou a respeito, mas desistiu da ideia de ir ao banho misto para obter informações. O principal motivo é que ele já tinha ouvido um boato de que as mulheres que frequentavam banhos mistos eram ou tias idosas ou um grupo de mulheres velhas. Ele não queria ter medo e sair correndo. Que situação embaraçosa seria essa? Então, ele decidiu ir ao banheiro masculino, honestamente. Oh, que pena, Yugal disse com um sorriso proposital. Ryozuki percebeu que Yugal estava provocando de propósito, então revirou os olhos e caminhou diretamente para a porta do banheiro masculino. Ele escolheu uma piscina termal deserta e relaxou confortavelmente nas águas termais. Ele sentiu como se os poros do seu corpo estivessem abertos. Tão confortável. Ele cobriu o rosto casualmente com uma toalha molhada, depois deitou-se na beirada, descansando com os olhos fechados. Após algum tempo, Ryozuki tirou a toalha do rosto e o enxugou novamente. Sem ver ninguém por perto, ele retirou uma gota de sangue do reservatório de bioferomônios do sistema. Essa gota de sangue pertencia a Aburami Toruni, de tempos atrás. Sistema, transforme esta gota de sangue na minha mão, pensou Ryozuki em silêncio. Capítulo 90. No segundo seguinte, a gota de sangue em sua mão desapareceu instantaneamente. Então, um aviso do sistema soou em sua mente. Jin, conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. Corpo de insetos de fósforo, azul. E corpo de insetos de fósforo, azul. Há muitos insetos de fósforo venenosos em seu corpo. Esses bichinhos fofos obedecerão às suas ordens. Talvez você possa tentar aceitar a realidade de que seu corpo está coberto de insetos. Afinidade com insetos mais 100%. Acompanha um inseto de destruição de fósforo. Uá, quem brinca com insetos é gente cruel. Ryozuki olhou para o conteúdo da ficha de entrada de talento e pensou. Os ninjas do clã Aburami conseguem suportar uma grande quantidade de insetos vivendo em seus corpos. Mas Ryozuki não conseguia aceitar a ideia de estar coberto de insetos por todo o corpo. Portanto, não há nada a dizer sobre essa entrada de talento, vamos desmontá-la diretamente.
Originalmente, Ryosuke veio aqui para analisar as entradas de talento e ganhar alguns pontos de experiência. Um talento azul pode lhe render 100 pontos de experiência após a decomposição, o que é 10 vezes mais do que um talento verde. Infelizmente, mesmo que esses pontos de experiência sejam somados e investidos em um talento de ouro, ainda assim não é suficiente para melhorá-lo. Ryosuke abriu o painel de personagens e deu uma olhada em um talento ouro que estava no espaço ocioso. Em mais de 2 anos, o valor da experiência dessas 3 entradas de talento de nível ouro já ultrapassou 10.000 pontos. Mas ainda faltam 9 décimos para atingir os 100.000 pontos necessários para melhorá-los. Nesse ritmo, levará mais 20 anos para modernizá-los. Este é muito longo. Mas como o sistema havia recebido uma atualização, Ryosuke supôs que deveria haver uma segunda atualização. A primeira atualização adicionou a função de modo ocioso. E quanto à segunda atualização? Isso adicionará novas funções? Ou aumentará a eficiência das funções originais? Por exemplo, aumente a renda ociosa, de 10 pontos por dia a 100 pontos por dia. Então seria fácil melhorar uma entrada de talento de nível ouro. Gostaria de saber quais serão as condições para a próxima atualização do sistema? Ryosuke supôs que isso poderia ter algo a ver com o número de entradas de talento equipadas. A atualização anterior ocorreu por esse motivo, mas Ryosuke já havia escalado muitos talentos brancos e verdes anteriormente. Acabou sendo inútil. O sistema não solicitou nenhuma atualização. É possível que isso também tenha algo a ver com o nível da entrada de talento. Talvez aqueles abaixo da cor roxa não sejam contabilizados pelo sistema. Nesse caso, Ryosuke terá que equipar mais algumas entradas de talento de nível roxo no futuro. Não importa se é útil ou não, contanto que não repugne e não tenha efeitos colaterais, ele pode equipá-los primeiro. Após ficar um tempo imerso na fonte termal, ficou completamente escuro lá fora. Ryosuke e Yugao encontraram um restaurante na pequena cidade para jantar e depois voltaram para o hotel para descansar. Tarde da noite. No quarto, Ryosuke estava com dificuldades para dormir. Ele se lembrou de que a garotinha que os guiava havia dito que a suíte também estava equipada com uma pequena piscina de águas termais. Com exceção de ser um pouco menor, não difere em nada da fonte termal em que ele havia se banhado anteriormente. Então Ryosuke, que não conseguia dormir, simplesmente se levantou, pegou um roupão e foi direto para a fonte termal. Ele abriu a porta do banheiro e viu que de fato havia uma pequena fonte termal ali. Esta fonte termal é uma pequena fonte circular com mais de 2 metros de diâmetro. Ryosuke tirou a roupa e entrou na água, deixando que a fonte termal cobrisse todo o seu corpo. Será que a irmã Yugao está dormindo? Pensou Ryosuke de repente. Na última vez que ele ficou na casa de Yugao, ela sofreu de insônia naquela noite. Ele se perguntou se ela voltaria a sofrer de insônia caso permanecesse naquele hotel esta noite. Mas nesta noite, é impossível para Ryosuke bater na porta de Yugao e perguntar se ela está dormindo. Caso ela já esteja dormindo, tudo bem, mas se ele acordar, aí sim. O resultado. É assustador pensar nisso. Com o rosto coberto por uma toalha, Ryosuke descansava na fonte termal com os olhos fechados. Após um período de tempo indeterminado, quando ele já estava um pouco sonolento e prestes a adormecer, ouviu de repente a porta de correr abrir. Ryosuke levou um susto, tirou a toalha do rosto às pressas e caminhou em direção à porta. Na porta, Yugao, que vestia um roupão rosa, estava parada com uma estrutura pequena. Ela olhou para Ryosuke, que estava imerso na água surpresa. Ryosuke, você ainda está acordado? Irmã Yugao, você está sofrendo de insônia novamente? Os dois fizeram a pergunta um ao outro quase ao mesmo tempo. Então, eles mergulharam em um momento de silêncio. Bem, por que você não aproveita as águas termais primeiro? Perguntou Ryosuke. Ao ouvir isso, Yugao, que estava parado à porta, hesitou por um momento, depois virou-se e fechou a porta de correr do banheiro. Tudo bem, vamos relaxar juntos na fonte termal. Yugao se virou com o rosto ligeiramente vermelho e disse. Ela se perguntou se seu corpo estava defumado pelo calor da fonte termal. Provavelmente, né? Vire a cabeça para o outro lado, disse Yugao a Ryosuke. Ah, ó. Ryosuke ficou paralisado por um instante, depois virou a cabeça para o lado, envergonhado. Após algum tempo, ouviu-se o som de água a ondular. Ok. Ryosuke, ao ouvir a voz, virou a cabeça e viu que Yugao havia entrado na piscina de águas termais. Irmã Yugao, você não consegue dormir de novo? Ryosuke sentiu que se não falasse naquele momento, o clima ficaria muito constrangedor, então tomou a iniciativa de encontrar um assunto para conversar. Sim, talvez porque muitas coisas aconteceram durante o dia, eu não consigo dormir. Yugao assentiu e disse. Antes, quando estava naquele quarto e fechava os olhos, ela se lembrava do que tinha acontecido durante o dia, então não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela estava se sentindo angustiada. De repente, ela se lembrou de que a garotinha que guiava o caminho havia dito que também havia uma pequena fonte termal no quarto. Então pensou que, se fosse dar um mergulho na fonte termal para relaxar, talvez conseguisse dormir bem. Acontece que Ryosuke teve a mesma ideia. Não é coincidência. Capítulo 91. Relaxar em águas termais é bom, mas ficar por muito tempo pode ser prejudicial. Se uma pessoa permanecer em uma fonte termal por muito tempo, sua pele enrugará e ela sentirá tonturas. Ao caminhar, terão a sensação de que o mundo está girando. Felizmente, Ryosuke e Yugao são ninjas com um físico melhor do que o de pessoas comuns. Não tem problema deixá-los de molho por um tempo. Os dois ficaram de molho até as 2 da manhã, quando Yugao disse que estava com um pouco de sono e foi dormir primeiro. Ryosuke também ficou de molho por um tempo e depois foi para o quarto descansar. No dia seguinte, Yugao só acordou às 8h30 da manhã. Assim que saiu do quarto, viu que Ryosuke já estava tomando chá no quintal. Você acordou tão cedo. Yugao disse, você não está com sono hoje? Ryosuke balançou a cabeça com um sorriso e disse, quando eu estava em casa não dormia muito. No começo eu sentia sono, mas agora não sinto mais.
Depois de dormir umas 3 ou 4 horas, me sinto revigorado. Quem me dera ser como você. Eu costumava ficar ocupado até meia-noite quando tinha tarefas. Conseguia descansar um pouco e depois tinha que acordar cedo no dia seguinte. Sentia que nunca dormia o suficiente. Como disse Yugal, ela se virou e foi ao banheiro se lavar. Depois que ela terminou de se lavar e saiu, Ryosuke pediu ao hotel que lhe trouxesse o café da manhã. Vamos comer, depois voltaremos, disse Ryosuke. Yugal assentiu com a cabeça, puxou a cadeira e sentou-se. Depois das 9 horas, Ryosuke foi até a recepção para verificar o quarto. A fonte termal do nosso hotel é boa? A proprietária pegou a chave com um sorriso e perguntou. Ao ouvirem isso, Ryosuke e Yugal não puderam deixar de pensar no que aconteceu na noite anterior. Ótimo! Não tenho nada a reclamar. Ryosuke foi bastante natural e, aliás, elogiou a fonte termal do hotel. Mas Yugal, que estava atrás dele, corou um pouco e baixou a cabeça inconscientemente. Quando os dois saíram do hotel, Ryosuke viu Yugal olhando para o chão o tempo todo, e só então percebeu que ela estava corando um pouco. Irmã Yugal, você está corando, disse Ryosuke. Yugal, com raiva, Yugal pisou com força na parte de trás do pé de Ryosuke. E Ryosuke também fingiu estar com dor. Dói mesmo? Yugal achou que tinha usado força demais e pisou com muita força em Ryosuke. Mas logo ela se lembrou de que o pirralho à sua frente era um cara cujo corpo podia resistir diretamente a ninjutsu de nível B sem um arranhão. Como Ryosuke poderia se machucar apenas por ela pisar no calcanhar dele? Sabendo que havia sido enganada novamente, Yugal lançou um olhar furioso para Ryosuke. Tudo bem, irmã Yugal, estou brincando com você. Ryosuke coçou a cabeça com um sorriso e disse. Não faça essa piada da próxima vez, disse Yugal, irritado. Ryosuke disse que não faria isso da próxima vez e então olhou para Yugal, que estava irritada, e de repente disse. Irmã Yugal, você fica fofa quando está brava. Yugal, você ainda se atreve a fazer piada. Ela levantou a mão para bater nele, mas Ryosuke correu para a frente. Não fuja. Deixe-me te bater algumas vezes. Yugal correu atrás dele e os dois saíram correndo da cidade. Nos arredores da cidade há uma densa floresta. Ainda há alguns resquícios de neblina matinal flutuando na floresta. Os dois que perseguiam e fugiam da cidade pararam de repente e ouviram um som de sinos de vento em seus ouvidos. Yugal olhou para a estrada ao longe. Na névoa da manhã, duas figuras altas caminhavam lentamente em direção a este lado. Devido à influência da neblina, Yugal não conseguiu distinguir claramente a aparência da pessoa. Mas a leve aura assassina no ar fez com que Yugal exibisse uma expressão solene. São eles. Ryosuke então ativou seu Byakugan e Sharingan. Embora seus olhos ainda tivessem a aparência normal, ele já conseguia distinguir claramente a figura da pessoa que se aproximava à distância, através dos tênues fios de neblina matinal. Eles usavam um corta-vento com nuvens vermelhas sobre um fundo preto. Essa pessoa também usava um chapéu de bambu, com sinos de vento pendurados em ambos os lados. Os sons nítidos dos sinos de vento vinham de lá. Não esperava encontrar os ninjas de Konoha aqui. Ao se aproximarem, os dois membros da organização Akatsuki também avistaram Ryosuke e Yugal parados à sua frente. Eles olharam para as bandanas de Konoha que ambos usavam, e então Kakuzu, de cabelos brancos e olhos verdes, tirou um livreto da manga. Ele abriu o livreto e o examinou página por página. Finalmente seus olhos pararam em uma das páginas. Uzuki Yugal, especial Jounin de Konoha, oferecendo uma recompensa de 8 milhões de ryu. Kakuzu leu o conteúdo do panfleto em voz alta. De jeito nenhum, Kakuzu. Idan, ao lado, resmungou insatisfeito. Você quer mesmo essa recompensa insignificante de 8 milhões? Não perca tempo. 8 milhões ainda não é dinheiro? Kakuzu lançou um olhar frio para Idan. Muito menos 8 milhões, mesmo que sejam 800 mil, ele não vai deixar passar. De qualquer forma, é uma questão de conveniência. Por que não fazer isso? Ganhar esses 8 milhões é tão fácil. Será possível que ele sinta repulsa por fazer esse trabalho? Kakuzu não é o tipo de pessoa que se incomodaria com pouco dinheiro. Não importa quanto dinheiro haja, contanto que haja dinheiro a ser ganho, ele está disposto a fazê-lo. Tudo bem. Vá em frente, mas eu não vou te ajudar. Idan cruzou os braços e disse impacientemente. Você não precisa fazer nada, eu consigo resolver sozinho, só me dê 2 minutos. Kakuzu lançou-lhe um olhar rápido. Era apenas um jounin especial de Konoha, nem sequer um jounin formal. Aquilo podia ser resolvido facilmente em poucos minutos. Tique. Que complicação. Idan curvou os lábios num sorriso irônico. Irmã Yugal, você tem uma recompensa? Ryosuke olhou para Yugal com certa surpresa. De um modo geral, aqueles que podem ter uma recompensa no mercado negro não são ninjas comuns. Ninguém gastaria dinheiro para colocar uma recompensa pela cabeça de um ninja comum. Nem mesmo Ryosuke esperava que houvesse uma recompensa no mercado negro por ela. Embora 8 milhões de ryu não seja muito, essa é a recompensa por 2 ou 3 missões de nível S. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!